Olá, queridos, graça e paz, amém? Gratidão a Deus, gratidão a você por mais essa oportunidade de estarmos juntos. Eu quero trazer uma mensagem, uma breve palavra para você hoje, mas eu tenho certeza que essa palavra ela vai te abençoar, tá bom? Ela vai abençoar a sua vida, ela vai abençoar a sua casa e eu gostaria que desde já você compartilhasse com seus amigos, com a sua família, essa mensagem edificadora. Nós estamos nas quartas-feiras falando sobre chaves para o sucesso familiar. E hoje nós vamos entregar para você a quarta chave, E a quarta chave, ela fala sobre amor e reciprocidade. Nós estamos embasados no texto de Lucas, capítulo 10, do versículo 25 ao versículo 37. Ali conta a parábola do bom samaritano, que estava em viagem e passando ali naquela estrada, ele viu um homem caído à beira da estrada, desceu do seu animal, foi lá, deu toda a assistência necessária, depois coloca esse homem ferido no seu animal, leva ele a uma hospedaria e dá ordem àqueles que o recepcionaram para que cuidasse dele. E ele paga a conta e diz: quando eu voltar, se tiver algo a mais, para ser pago, eu pagarei, tá? Então o samaritano é um exemplo de amor e reciprocidade, Quando a gente olha para esse homem, a gente vê ele representando algumas coisas interessantes, Ele é um modelo, ou seja, ele é um padrão a ser seguido. Quando olhamos para o exemplo do bom samaritano, ele é um padrão, ele é um exemplo a ser seguido por todos nós. Eu, quando criança, me lembro que os meus avós tinham um sítio ali, próximo à Palmeira do Oeste, e meu avô, ele tinha ali algumas cabeças de gado, meu avô tinha muito frango, galinha caipira, porco, e tinha porco de engorda, e era uma fartura no sítio do meu avô, E todo mês, meu avô sempre matava alguma coisa, às vezes matava um porco, E para consumo próprio, mas eles tinham uma prática muito interessante naquela época. Quando meu avô matava um porco, ele separava alguns pedaços e minha avó colocava aquilo em pequenas vasilhas e pedia aos meus tios para que levasse ao vizinho da direita, ao vizinho da esquerda, aquele pedaço de carne. E quando os meus tios voltavam, para a sua casa com aquela vasilha, eu observava que as vasilhas nunca voltavam vazias. Sempre que eles iam levar alguma coisa e lá deixavam, naquela casa como sinal de amor, de compartilhar, de cooperação, aquela outra família também tinha a mesma visão. Então, o que eles tinham ali do dia, eles colocavam naquela vasilha e mandavam de volta para a casa da minha avó. E eu nunca vi aquela vasilha voltar para a casa do meu avô e da minha avó vazia. Como é que a gente chama isso? A gente chama isso da lei do retorno, Como é que Paulo chama isso? Paulo diz lá em Gálatas 6,7 que o que o homem plantar, isso também colherá. Então ele vai falar sobre a lei da semeadura, O que você semeia, automaticamente você também colhe, Então nós temos isso nos ensinamentos de Jesus, nós temos isso na Bíblia, A lei da semeadura. Então, amor precisa ter reciprocidade. Então você está dizendo assim: pastor, então eu tenho que amar, gerando dentro de mim uma expectativa de que o outro tem que fazer algo parecido com o que eu estou fazendo por ele? Não, eu não estou dizendo isso para você, eu só estou dizendo que você precisa aprender o que é reciprocidade, tá? A essência do amor recíproco está em compartilhar, está em trocar, está em agregar, em cooperar, Então, quando você pensa que ser recíproco
né? É você devolver ao outro na mesma medida ou mais do que você está recebendo. O amor precisa ser assim, o amor precisa ser correspondido. Porque a gente se apega à expressão, né, do amor ágape, a gente diz assim, mas o amor ágape é um amor sacrificial, é um amor incondicional, né? Quem ama com esse amor não espera nada em troca. É verdade, não estou discordando de você que isso é verdade, o amor ágape é um amor completo, né? É um amor que não espera do outro, ele faz sem esperar alguma coisa em troca, ele ama sem a expectativa de ser amado. Mas um lar, dentro de uma casa, o amor não consegue sobreviver sozinho. O amor não consegue viver, né, desacompanhado. O amor não consegue viver isolado. Então eu quero dizer para você que você precisa amar o seu marido, você precisa amar a sua esposa, você precisa amar os seus filhos, você precisa amar a sua família. Por quê? Porque você está sendo amado. Então, dentro de casa, é preciso que haja a lei do retorno. Você não pode ser dentro da sua casa um mar morto. Por quê? O mar morto só recebe. O mar morto não deságua em rio nenhum. Ele não chega a um outro rio, né? O Mar Morto só recebe água do Jordão, mas não deságua em nenhum outro tipo de rio. E se nós não tomarmos cuidado, nós vamos ficar dentro de uma relação em que nós somos amados, nós somos perdoados, nós somos bem tratados, né? Nós somos bem assistidos, mas sentados numa cadeira de conforto, de comodidade, né? Esperando sempre que alguém faça alguma coisa por mim, esperando sempre ser amado, esperando sempre ser perdoado, esperando sempre ser aceito, esperando sempre que alguém faça alguma coisa por minha vida. E se você aprender que reciprocidade, né, ela é algo tão poderoso, que é algo que Deus deu a você para você corresponder de forma mútua, né, com outras pessoas. Você vai corresponder, você vai cooperar, né, para que o amor continue vivo, para que o amor continue aceso, para que o amor seja uma chama que não se apague com as circunstâncias ruins, com as circunstâncias difíceis. Então, quando você olha para aquele samaritano, com certeza, eu posso até estar viajando demais nesse texto, mas com certeza aquele samaritano estava fazendo para aquele homem cair da beira da estrada uma repetição de comportamento de algo que alguém talvez lá atrás já tinha feito por ele. Provavelmente ele já tinha sido abençoado por alguém. Provavelmente alguém já tinha manifestado esse amor e cuidado por ele. Então agora, na consciência dele, alguém me fez esse bem. Alguém me curou quando eu estava doente. Alguém me abraçou quando eu estava carente. Alguém me levantou quando eu estava caído. Alguém me deu força quando eu estava fraco. Agora chegou a minha vez. Agora chegou a minha hora. Então eu preciso descer, eu preciso me levantar da minha cadeira de comodismo, né? Foi o que ele fez, ele desceu do seu animal, foi até aquele homem, né? E tratou as feridas dele. Às vezes nós estamos sentados nessa cadeira de comodismo, sabe? Vendo o nosso lar virar de cabeça para baixo, indo de mal a pior, e a gente não está fazendo absolutamente nada. Nós estamos sentados esperando que as pessoas de dentro façam alguma coisa e nós estamos agindo da mesma forma, não fazendo absolutamente nada de diferente. E aí você me pergunta assim, pastor, mas a Bíblia ela dá embasamento para o amor e a reciprocidade? Sim, é claro que dá. Jesus falou sobre isso lá em João capítulo 13, versículo 34. Jesus falou, amem-se uns aos outros. Ele nos trouxe um novo mandamento. Amem-se uns aos outros. Isso é reciprocidade. Paulo também falou à igreja de Corinto, né, dizendo, tenham igual cuidado uns pelos outros. Paulo falou aos Efésios, perdoem-se uns aos outros. Paulo disse aos Tessalonicenses, edifiquem-se uns aos outros. Paulo, na verdade, trouxe vários ensinamentos, né, sobre o que é o amor e a reciprocidade.
Em Hebreus capítulo 3, versículo 12 e 13, ele vai falar encoraje uns aos outros. Em Gálatas 5,13 ele diz sirvam uns aos outros. Então, o amor precisa ser correspondido. O bom cuidado precisa ser correspondido. As boas práticas dentro de casa precisam ser correspondidas. Às vezes você está sendo alguém dentro da sua casa que não está se atendo a essa chave. Você tem a atenção da sua esposa, você tem a atenção dos seus filhos, você tem a atenção da sua casa, mas às vezes você não está dando a atenção devida. Você está sendo amado, mas às vezes você não está amando na medida que precisa ser amado. Você tem sido perdoado e às vezes você não está perdoando na medida que precisa ser perdoado. Então, para que um lar tenha sucesso, para que um ambiente familiar tenha sucesso, é necessário que haja a lei do retorno. Você está entendendo? A lei do retorno. Aqui a gente olha para o samaritano e vê que ele é para nós um modelo, um exemplo, um padrão a ser seguido. E é isso que nós precisamos ser dentro da nossa casa. Um exemplo, né? Um padrão a ser seguido. Que quando os nossos olhar para nós, eles vão encontrar em nós um coração grato, um coração realmente reconhecido, né? Um coração disposto a cooperar para que haja reciprocidade. Então, às vezes a gente precisa usar algumas palavrinhas assim muito simples, mas extremamente poderosas, né? Quando alguém lhe faz alguma coisa dentro de casa, fale obrigado. Fale obrigado. Diga para ela, Deus te abençoe. Sabe? Seja gentil, seja cordial, né? Seja respeitoso com o ambiente em que você convive. Porque às vezes a gente faz isso do lado de fora. Às vezes você faz isso do lado de fora. Às vezes você faz isso no seu trabalho. Quantas vezes no seu trabalho você agradece seu patrão, seus funcionários, seus companheiros? Quantas vezes você sai em ambientes diferentes e alguém faz alguma coisa e você diz muito obrigado, Deus te abençoe. E às vezes as pessoas dentro de casa são as que mais fazem para nós e nós não estamos manifestando a reciprocidade, nós não estamos manifestando a gratidão, tá? Ser recíproco, lembre-se disso, é devolver a outra pessoa na mesma medida aquilo que ela proporcionou a você. O texto bíblico para por ali, a história do bom samaritano, né? Quando ele deixa aquele homem na hospedaria e dá sequência à sua viagem, ele continua, né, a sua viagem. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Provavelmente, aquele homem que ficou para trás, aquele homem que fora curado, né, pela reciprocidade, pelo amor, pelo carinho, né, pela cooperação, pela edificação daquele bom samaritano, com certeza, ele for instrumento da parte de Deus para abençoar outras pessoas. Você é um agente de cura dentro da sua casa. Você é um agente de transformação dentro da sua casa. Você precisa aprender a corresponder mais os sentimentos da sua família. Você precisa aprender a corresponder mais às expectativas do coração da sua família. E não há como exercer reciprocidade dentro de casa, vivendo isoladamente, vivendo distante das pessoas que Deus nos deu. A família que você tem foi Deus que te deu. Por mais difícil que seja o cenário em que você convive, por mais conflitos que existam, por mais intrigas que aí tem, discórdias que talvez se manifestem, eu quero dizer que essa foi a família que Deus te deu. E essa é a família que você deve amar e não só ser amado. Essa é a família que você deve perdoar e não só ser perdoado. Essa é a família que você deve cuidar e não apenas ser cuidado. Essa é a família que você deve dar atenção e não apenas receber atenção. Você precisa entender, sacerdote, que o seu papel dentro dessa casa é muito mais do que pôr a comida na prateleira. É muito mais que pagar uma água, pagar uma luz, né? Pagar uma parcela de um carro. É muito mais do que colocar comida sobre a mesa. O seu papel é edificar o seu lar,
é edificar a sua casa. Você precisa amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Você precisa criar os seus filhos no temor do Senhor. É necessário, minha amiga, minha irmã, que você entenda que o seu papel dentro de casa é muito mais do que lavar uma roupa, é muito mais do que passar uma roupa, é muito mais do que limpar uma casa, ajeitar uma casa, organizar uma casa. O seu papel é ser a mulher sábia, a mulher que edifica o seu lar. O seu papel, filho, é muito mais, né? É muito mais forte do que o que você pensa. O seu papel é honrar os seus pais, é obedecer os seus pais. E não é obedecer em algumas coisas, não, é obedecer em tudo. Ser obediente aos seus pais fará com que você prolongue, com que a sua vida prolongue sobre a terra. Então, o princípio da honra precisa andar com você todos os dias. Jovem, adolescente, você criança, você filho, precisa honrar os seus pais. Então eu quero deixar essa palavra para vocês e dizer o seguinte, que num lar, né, que quer ser vencedor, num lar que quer alcançar o sucesso que Deus tem para ela, você precisa entender que a reciprocidade é essencial para o equilíbrio nos relacionamentos. Você não pode viver dentro de casa apenas recebendo e não fazendo nada. Você precisa fazer sua parte. E isso vai trazer equilíbrio para dentro da sua casa. Isso vai trazer equilíbrio para os relacionamentos dentro de casa. Isso vai trazer a firmeza, né, de valores internos, de convicções internas, né, em relação ao outro, tá? Você precisa entender que a reciprocidade, ela tem como base o desejo de ver o outro prosperar. Então você é abençoado, automaticamente você deseja que o outro também seja. Você é abençoado, você recebe, automaticamente você devolve isso em proporção às vezes até maior, tá? Isso vai trazer equilíbrio para dentro da sua casa, isso vai trazer vitória para dentro da sua casa. Agora, a última coisa que eu quero que você entenda sobre o amor e a reciprocidade é que você não pode esperar, né, que tudo que você dê às outras pessoas seja devolvido da mesma forma. Sabe por quê? Porque cada pessoa tem um jeito, uma maneira diferente de ser recíproca, tá? Mas o importante é que haja a reciprocidade, é que haja o amor e que aconteça dentro de nossas casas a reciprocidade. Então é importante isso, tá bom? Que você entenda que você precisa amar, você precisa perdoar, você precisa cuidar, você precisa zelar, você precisa proteger, você precisa ser resposta de Deus, você precisa ser o agente de cura dentro da sua casa. Não fique só recebendo, lembre-se, você não é Mar Morto, você é Jordão, você deságua em outros rios. Há pessoas que precisam receber, tá? Então, deságue na vida de outras pessoas. Você tem recebido de Deus muitas coisas. Haja com esse amor e age com reciprocidade, abençoando outras pessoas. Abençoe sua família, abençoe sua casa. Levante de manhã abençoando sua esposa, abençoando seus filhos, abençoando seu marido, abençoando sua casa. Por mais que os tempos sejam difíceis, não caia nessa cilada de Satanás de ficar agindo debaixo de um espírito de murmuração, de reclamação. Não. Levante de manhã agradecendo a Deus por tudo, agradecendo pela sua vida, pela vida da sua família, pela vida dos seus filhos, pelo seu lar. Se você tem um trabalho, agradeça pelo seu trabalho. Se você tem saúde, agradeça pela saúde. Se você está enfrentando uma enfermidade, agradeça pela enfermidade, ou seja, agradeça em tudo, tá bom? E lembre-se, não só receba, mas aprenda a lei do retorno e dá aos outros, talvez uma medida maior daquilo que você tem recebido, tá bom? Um grande abraço, eu espero que essa palavra abençoe você e traga alinhamento para os relacionamentos dentro da sua casa. O desejo do meu coração é que você e a sua família, a sua casa, seja tremendamente abençoada pelo extraordinário, pelo imensurável amor de Deus. Que Deus te abençoe, querido.